pessoal, estamos de volta aqui com Metamorfose. Tudo certo, Jorge? Olá, Tati, olha a audiência, Jorge Bonfim aqui, bora virar borboleta, muito feliz por estar aqui de volta. Tudo certo, Natália? Tudo certo, que delícia! Estamos aqui na nossa transformação e hoje uma convidada muito especial. Vocês têm medo de bruxa? Adoro bruxa. Eu não tenho medo. Alguém tem medo de bruxa? Estamos aqui com a Liz. Tudo bom, Liz? Tudo bem, prazer estar aqui com vocês, gente. Obrigada pelo convite. Estou aqui para a gente bater um papo legal. Não precisa ter medo, eu acho. Hoje vamos transformar essa opinião também, né? Boa. Vamos aí transmutar todas as crenças, né, que essas o pessoal crenças limitantes. Aí. E vamos começar com a pergunta-chave para a Liz, né? Liz, o que é ser bruxa? Então, hoje eu vim preparada. A gente sempre pensa, como boa libriana, em como que a gente vai se preparar para se apresentar num show, no programa, em alguma coisa onde nós fomos convidadas, né? E aí eu pensei, eu poderia vir o típico a capa ou o chapéu, que todo mundo gosta, aquele estereótipo, mas falei, não, eu vou hoje em mim mesma, porque como vocês podem ver, as bruxas, elas também têm um cotidiano muito parecido com qualquer outra pessoa. Nós comemos, bebemos, tomamos café, almoçamos, ficamos bravos também de vez em quando com algumas coisas, mas somos pessoas, só que temos uma crença um pouco diferente da maioria das pessoas, né? Então, a maioria das bruxas, elas estão ligadas com o paganismo, que, ao contrário do que muita gente pensa, né, remete o pagão àquela antiga ideia que é quem não foi batizado na Igreja Católica. Sim. Mas a palavra pagão, o paganismo, ele vem do paganos, que significa rústico. É aquele que veio do campo. Então, o paganismo é a religião, entre aspas, das pessoas do campo. Olha só, hein? Quem diria? Lindo, né? Como que a gente transformou, né, tudo isso, mudamos o significado ali, abraçamos isso e seguimos ali, né, empurrando com a barriga, a gente pode dizer assim, né, em cima das coisas. E hoje, né, o que a gente trouxe aqui muito pra gente estar conversando, a gente vai trazer a Liz outras vezes para falar mais sobre essa parte da bruxaria, mas nós estamos aí muito próximo de uma festividade que traz aí ansiedade para alguns, medo para outros, né? O Halloween. Liz, o que é o Halloween? Halloween? Samhain. Dia das Bruxas, Dia do Saci. Sim. Então, o Dia das Bruxas, ele é uma data comemorativa que advém dos povos celtas. Os antigos celtas, eles celebravam como Samhain, que era um dia para você comemorar com os seus ancestrais, com o povo fada, que também é muito presente na cultura celta. Todo essa coisa dos contos de fadas que nós temos, a Sininho, as fadas madrinhas lá da Cinderela, etc., vem desses mitos celtas, né? E não que outras culturas você também não vai identificar um relativo, você sempre vai. Mas o celta foi mais difundido por causa dos estudos que nós tivemos para resgatar esse conhecimento, né? O Gerald Gardner foi um grande estudioso e que propagou muitas coisas a respeito disso, mas o Dia das Bruxas era basicamente um dia para você celebrar com os seus ancestrais e com o povo mágico que eles acreditavam. Então, nesse dia, os celtas acreditavam que você era capaz de se reunir com aquelas pessoas que já se foram, com os seus parentes, e ter uma noite alegre. Então tem lá tradicionalmente a fogueira, por isso a representação da caveira, né, dos crânios, que a gente sempre vê pessoal colocando nas casas, principalmente na cultura norte-americana, mas também na inglesa, e aí difundido para todo mundo, né? E todos os elementos que a gente vê, né, do Halloween, ele tem representações mágicas. Os monstros, por exemplo, tem tudo a ver com o que nós temos aqui de tema do podcast, que são o quê? As nossas transformações. A gente tem medo das nossas transformações. Temos medo de enxergar as nossas sombras, de enxergar aquilo que nós temos que melhorar. Até quando a gente tem consciência, a gente tem medo
de mudar porque não sabe o que vai acontecer. Então, eles representam essa necessidade de enfrentamento. Não é uma coisa raivosa ou uma coisa aterrorizante. Você tem que olhar para si mesmo, identificar quais são os seus monstrinhos e bater um papo com eles. Ó, identificou seus monstrinhos, Natália? Sempre. Estão aqui comigo. Tá todo identificou os monstrinhos, Jorge? Tô aqui pensando, eu fico pensando, né? Mas esse é um exercício constante, né? Eu acho que os monstrinhos... O mito ajuda bastante isso, não é à toa, né? Que o mito está tão presente nas religiões, nas filosofias, desde a antiguidade, porque ajuda a gente a refletir. Eu acho muito legal enxergar o mito como uma alegoria, mas trazer isso para o dia a dia mesmo, né? É na hora que a gente está andando, é na hora que a gente está se relacionando, é na hora que a gente... ver um problema parecer ser maior que nós e o herói do mito, ele vence. Eu adoro isso, eu adoro ouvir. Eu tô encantado, assim, de você. Nossa, eu adoro. Tá muito no meu mundo. A gente já vai viajando nas histórias, nas coisas que a gente vai ouvindo, vai tentando misturar o que a gente ouvia lá atrás, da nossa infância. Ela começou pegando no meu coração, assim, porque quando você falou do paganismo, nós somos... Não é uma crítica, né? Mas assim, principalmente o brasileiro. Ele é contaminado, estruturado com a colonização. Então, tudo está em torno do cristianismo. Então, a palavra pagão... Eu nunca refleti... Olha, eu estudo isso, eu adoro isso. Mas eu nunca refleti, assim, um outro sentido para a palavra paganismo. Porque sempre foi colocado como algo marginalizado. Então, sempre foi assim. Desde a escola, nossa casa, a palavra da nossa vovó, e até na modernidade, né? Hoje é isso. É tão incrível a gente ter acesso a pessoas diferentes que pode trazer uma outra leitura, porque o paganismo ele já é marginalizado. Quando ele está colocado para uma criança, como você mesma falou, que ele está relacionado ao não batizado. Então, coloca o sexo, por exemplo, como algo criminoso, pecaminoso. Uma criança, ela nasce no pecado e ela precisa se batizar, porque ela já é pecadora e ela não pode se tornar pagã. Então, isso é tão horrível. Você colocou o paganismo no altar. É isso, né? Isso é lindo. E isso, quem ouvir isso, assistir isso... vai ter algo diferente para falar e dizer, olha, existe essa visão, existe essa visão. E são ângulos, assim, qual você se identifica? Eu acho isso lindo, ao invés de, olha, é essa visão e algo diferente disso, apedreja, mata. E isso tem muito a ver com a bruxaria. Quando a gente vai por este mesmo caminho, essa ideia da colonização, essa ideia de dominar o mundo... a bruxa, eu quero entender melhor o que é ser bruxa, porque a bruxa, ela popularmente ela é aquela que foi queimada na Santa Inquisição, simplesmente por ser quem ela é. Então, ela já, por ser diferente, ou ter uma crença diferente, algo que vem do mais antigo, o que esse movimento colonizador só encontrou, né? Religiões e filosofias muito antigas, com vínculo à natureza, com suas mitologias, com suas estruturas religiosas, estruturas de crença, de fé, de rituais já prontinho. E, enfim, foram mortos. E hoje eu acho que é dia da gente falar, o tempo mudou, estamos aqui diante de uma democracia, estamos aqui diante de uma pluralidade de fé. E hoje eu acho que é dia da gente ouvir isso mesmo, vamos colocar a bruxaria no altar e transformar as visões distorcidas em torno das diferenças, né? Lindo. O período da Santa Inquisição dá um podcast inteiro. Imagino. Aí, com capítulos, hein? Imagina falar só... Nossa. Desconstruir muita coisa, né? A gente pode adiantar com relação à bruxaria, né? Que eu gostaria de falar um pouquinho desse período da Santa Inquisição, porque também é uma coisa polêmica e é uma coisa também que as pessoas não param para refletir muito a respeito, né? Que o bruxo, na época da Santa Inquisição, ele não era só aquele
que estava ali colhendo uma ervinha, o pessoal, ah lá, tá colhendo erva, é coisa do diabo. Não, não. Era quem pensava diferente da igreja. Qualquer pessoa que pensasse diferente da igreja, falasse, não, ó, isso aqui que a igreja está falando pra gente, eu acho um absurdo, não quero assumir para minha vida. Ah, você ia para a fogueira também. Porque você estava pensando diferente daquele que, na época, dominava, né? Tanto o poder público quanto as classes mais altas, né? E que é uma coisa que a gente combate muito hoje, também, de certa forma, essa diversidade, né, que o Jorge citou aqui, é o que a gente tenta defender, e a bruxaria faz parte disso também, né? E o ser bruxo, para mim, é você identificar que a sua espiritualidade está mais trabalhada quando você se volta para os elementos da natureza. Não é uma coisa do diabo, como é a primeira coisa que as pessoas geralmente pensam, justamente por causa desse período da Santa Inquisição, das imposições do catolicismo que estava vinculado às monarquias, etc., né? Aliás, para falar a verdade, o paganismo mesmo em si, ele sequer acredita no diabo. Ele não acredita que exista uma força que está ali atuando para destruir as pessoas. Ele acredita que você, ou a humanidade, se a gente quiser acreditar no coletivo também, através dos seus atos, vai captar as consequências das suas ações. As minhas consequências vão ser boas ou vão ser ruins? Depende de como você está plantando as suas ações. E sim, a humanidade ela colhe de ruim, digamos assim, entre aspas, tudo aquilo que ela coletivamente também plantou desta forma. E aí isso se reflete na nossa rotina, no nosso dia a dia. Então, o pessoal que relaciona a bruxaria com o satanismo, com o diabo, etc. E assim, eu até respeito quem é satanista, gente, que também é outra coisa que assim, não é o que as pessoas pensam, né? Não é exatamente assim. A gente não acredita nisso, a gente acredita que se nós fizermos alguma coisa errada, entre aspas, na nossa vida, se eu prejudicar alguém, em algum momento aquilo vai voltar para mim também. Assim como se eu estou aqui trazendo uma luz de conhecimento, ajudando uma pessoa de alguma forma, aquilo também se volta a meu favor. Ação e reação. Exatamente. E é a natureza. A bruxa, ela está sempre conectada com a natureza. Então, nós temos os 4 elementos, que são as forças básicas, que é para onde a gente se volta. Não necessariamente uma bruxa ela vai trabalhar com deusas e deuses. Você tem quem goste, né, de trabalhar com as deusas e os deuses, e que também não é a mesma dinâmica que você vai ter no catolicismo. Eles são mais nossos parceiros do que uma força à qual nós somos submissos. Não, nós somos parceiros. Os deuses eles atuam numa esfera de energia, numa dinâmica, e nós atuamos aqui no plano material. É a mesma coisa quando você pede ajuda para um amigo seu. Só que você está pedindo ajuda de alguém que está numa outra esfera e que pode também te ajudar com aquilo. Né? Então, tudo isso é muito distorcido ainda pela falta de informação mesmo das pessoas. E, basicamente, a bruxa ela trabalha com o quê? Os 4 elementos que criam tudo e mais a espiritualidade dela, que nós também chamamos de intenção. E é daí que se originam os rituais, as simpatias, os banhos. E nós trabalhamos com essa dinâmica. Liz, então, para deixar para o pessoal, a bruxaria, ela não entra como religião, seita, ela entra dentro do o que ela seria? Uma filosofia de vida? Ela depende. A bruxaria ela pode ser tratada enquanto religião quando você tem dogmas atrelados a ela. Geralmente a Wicca ela é tratada como religião. Você entra para a Wicca, então você tem dogmas para seguir, você tem uma ordem de sacerdócio lá dentro, você tem uma ordem de progressão, geralmente. Tá? Mas, por exemplo, a bruxaria como eu trato, ela é filosofia de vida.
Eu não me atrelo aos dogmas, eu faço o meu próprio caminho e eu sou livre para estudar da forma que eu quiser. E não tem um certo ou um errado. A pessoa que gosta, não, eu gosto de ter dogmas porque eu gosto de embasar o meu modo de vida dentro desse tipo de doutrina. Ok, então você vai se dar bem com uma doutrina pagã como a Wicca. Os nórdicos, por exemplo, nós temos também a espiritualidade nórdica, que eu gosto muito de trabalhar, sob a ótica dos dogmas. Tem os Asatru, os Vanatru, que trabalham desta forma também. É certo, é errado? Não, é só uma forma de você expressar a espiritualidade. E aí você escolhe como você quer. Então, mesmo dentro da bruxaria, a pessoa pode escolher vários caminhos ali que ela vai estar se adaptando em relação a isso. Pode. E pro pessoal, né, que escutou, gostou, assim, como que eu viro bruxa? Eu fiz essa pergunta. Porque quem se identifica com catolicismo encontra uma igreja. Um cristão, ou tradicional ou não, tá lá também a igreja. O templo budista eu consigo encontrar. Como eu me torno bruxa? E o que... Aonde que eu vou? O que eu há alguma faço? exigência para isso? Compra um caldeirão. Já pode Será falar que eu já sou? somos, Porque né? eu entendi isso, assim. Eu tô me despindo das minhas crenças, das minhas estruturas, mas te ouvindo, eu entendo que eu já sou. Eu já sou, eu já estou, eu já vivo isso. Mas eu Acho não que sei é se mais o ser, né? Exatamente. Então, é complicado isso de como eu aprendo, né, a ser bruxo, mas eu costumo dizer que, independente do caminho que você siga, porque você tem sim o que nós chamamos da bruxa solitária, que é isso. Eu estudo, eu tenho uma intuição, aí eu vejo uma coisa, ou eu li uma coisa, eu vou lá, me aprofundo, vou estudar, e eu estudo por conta própria. Você pode ser um bruxo assim também, não existe uma regra para isso. Se a pessoa vem de uma questão dogmática, que nem você posicionou, eu sou católico, mas eu queria conhecer uma coisa semelhante ao que eu já sei, eu recomendaria a Wicca, porque tem os dogmas juntos ali, procurar como uma forma de religião mesmo. E aí os encontros depende de quem está conduzindo, né? Aquele coven de wiccanos. Pode ser que o encontro seja na floresta, pode ser que eles tenham realmente um saguão ali para se encontrar, ou eles intercalam as casas dos participantes para fazer os seus rituais, as suas celebrações, né? E você pode também fazer um curso de bruxaria, que não é a título de, nossa, se você não fizer, você não pode ser bruxo e tal. Mas é uma orientação. O curso ele segue uma linha estrutural didática para que você entenda desde o começo, desde o beabá, e não fique confuso, né? Nossa, quero estudar bruxaria e comecei com um livro do Aleister Crowley, que é uma leitura mais pesada, mais dinâmica para quem está começando, né? E você vai desde o comecinho, olha, os 4 elementos é isso, até essa coisa, olha, historicamente, o paganismo é isso, a Inquisição foi aquilo, tem outros marcos importantes para você saber da história da bruxaria, a última lei contra bruxarias foi tirada aí do nosso calendário em 1951, que é extremamente recente. Nossa. Se a gente pensar, né? É verdade. E dá pra gente fazer. Eu vou fazer merchan aqui já, gente. Pro ano que vem, já tem uma parceria com o Espaço Crescer da Tati. Toda sexta-feira eu tô vindo aqui para fazer uma atividade, né? A gente tem o Coven lá do espaço, então qualquer pessoa que queira pode se juntar, mas pede as informações lá, entra no Instagram, conversa lá com a Tati, com quem estiver lá no WhatsApp. A gente já faz essas atividades que é para a pessoa já ir conhecendo como funciona a bruxaria. E para o ano que vem nós vamos ter uma turminha para fazer esse curso mesmo, que é a bruxaria totêmica, que eu trabalho com 13 totens, são 13 iniciações e mais a grande iniciação do bruxo, que a iniciação todo mundo fala, acabou. Não, acabou de começar, amor, porque você quer ser bruxo, você vai estudar o resto da sua vida. É uma jornada, né? Não existe isso de, nossa, eu li tantos livros, agora acabou, fiz
tantos cursos, tantos workshops e agora acabou. Eu sou bruxo. Coloquei o certificado na parede. Peguei a carteirinha, né? Sou bruxo. Não é assim que funciona. A gente estuda constantemente. Até porque nós temos que adaptar aquilo que a gente tinha no passado e que era pertinente para aquela época, que era pertinente para os nossos ancestrais, para os dias de hoje. Uma outra dúvida que muita gente tem de bruxaria é a bruxaria, ela trabalha com sacrifício de animais e etc., que não é uma crítica. Eu sei que existem religiões que fazem isso com muito respeito, com muita responsabilidade, mas assim, no caso da bruxaria, geralmente nós não fazemos. Né? Na bruxaria totêmica nós não temos essa prática. Mas por quê? Dentro daquilo que nós estudamos e fazemos, nós não enxergamos essa necessidade. Né? Então, muita coisa ainda é confusa na cabeça das pessoas a respeito disso. E você falando sobre isso é interessante porque entra, né, o período do Halloween, começa a aparecer na internet aquelas coisas assim, não doem gatinhos pretos, cuidado com os bichinhos, porque as bruxas vão pegar os bichinhos e vão judiar deles. Não são as bruxas. Isso pode ser uma realidade, mas não são as bruxas. Não A são gente as já tem aqui uma bruxas. pilha de termos pejorativos que nós, no começo da conversa, já... Exatamente. E aí você coloca, você fala assim, né? gente, os gatinhos são excelentes amigos das bruxas. Toda bruxa, basicamente, tem, Precisa ter no mínimo, É um pré-requisito, gatinho. seria. que eles gostam, Tem né? Eu acho bruxa que eles sentem a bruxa. tem bruxa que não tem gato, mas tem afinidade com os bichos de qualquer forma. Sempre tem. Bruxo não vai judiar de bicho nenhum, gente. Seja cachorro, seja gato, passarinho, não vai. Porque eles são parte da natureza, que nós também somos parte. Estamos todos ali, inseridos ali. Fala, Natália, sua dúvida de bruxaria? Eu já me sinto uma bruxa. Só o olhar dela, assim, olha. É porque é muita história, né? Muita coisa. Muita coisa que a gente tem que desconstruir. Tem muita crença aí, muito medo. Até o termo, né? Falar, eu sou uma bruxa, né? As pessoas te olham assim. Então, acho que tem muita coisa. Nossa, tem muito assunto. E fora aquele para as crianças, né? Se você não obedecer, a bruxa vai vir te pegar. Vai vir te pegar, Você fala, a bruxa, as pessoas já têm, né, um estereótipo de maldade. Sim. E é interessante da gente observar isso, né? Porque a gente vem da parte histórica da bruxa, que ela é a curandeira, é quem detinha ali o conhecimento para estar ajudando as pessoas. E em que momento que ela foi, assim, colocada numa posição de vilã, né? Você vê que ter conhecimento, as pessoas não gostam. E a gente vê isso desde lá de trás. Que a maneira que foi encontrado para tirar, né, essas pessoas que tinham conhecimento foi falando, é bruxa, vão queimar todo mundo, assim, não corremos nenhum risco. Já chegaram a falar isso pra você, que iam colocar você na fogueira, Alice? Não, pra mim não. Acho que as pessoas geralmente têm medo, né? Nem verbaliza nada. Elas geralmente têm medo, mas assim, depois a gente vai conversando, olha, não é assim. Pra muitas pessoas, nossa, você é bruxa, mas como é isso? O que você faz? Vamos sentar aqui, vamos conversar, que não é nada disso que você tá pensando aí. Né? Liz, mas você é bruxa, faz amarração? Faço. Pode trazer a corda que eu ponho de cabeça para baixo ali no poste, para descer o sangue. Eu sei alguns tipos de nós. Exatamente. Mas tem muitas representações nos filmes infantis, né? E não só nos infantis. Sim. Isso é outra coisa também que é complicado para nós bruxas, que é assim. O Hollywood é muito estereotipado. Eu entendo o exagero que é colocado ali para dar, né, aquele tom à cena, mas não é. As pessoas acham que, sei lá, a gente vai chegar com uma bola de cristal aqui, né, vai começar a falar tudo dela, vai sair uma fumaça verde e ela vai parar, não sei, em outro mundo e vai acontecer coisas ruins com ela. Não é assim. Você falou sobre fadas também, não é isso? Você falou agora. Sim. E Hollywood, os contos infantis colocam essas figuras como de mundos completamente diferentes, né? O bem e o mal, a fada é a boazinha, a bruxa é a vilã. Você
tá me dizendo que, na verdade, elas pertencem ao mesmo mundo. As fadas, elas são grandes aliadas, porque elas são elementais, né? As fadas são elementais que transitam entre elemento terra e elemento ar. Elas voam, elas têm o corpo, né? Então elas podem interagir conosco. Então não tem muito isso, não. Tem bruxas que têm mais afinidades com fadas e outros tipos de elementais, e vai ter outras bruxas com outros. Entendi. Mas não é, né? Agora, a figura da bruxa nos contos de fadas, ela é uma figura de transformação, se a gente for pensar bem. Você acha que, por exemplo, a Branca de Neve arranjava um príncipe se a bruxa não tivesse envenenado ela? A outra, a Bela Adormecida, você acha que se a Malévola não tivesse se movimentado, ela estava lá também com o príncipe dela? Não estava. A vilã, ela chega no que é o humano realmente, né? Sim. Se eu pensar se eu gosto da... A Malévola é de qual mesmo? A Bela Adormecida. Eu acho que eu gosto da Malévola. Eu gosto dela, eu me identifico mais com ela. Ela é mais a gente, né? Tanto que agora meio que virou a casaca aí, né? Eu adoro o filme que conta o lado dela da história. É legal. Eu adoro quando conta o lado da história dela. E geralmente o bruxo ele segue muito essa questão do eu sou responsável pelas minhas atitudes. E aí, quando você conversa com uma bruxa ou um bruxo, e ele tem essa pegada, as pessoas, quero uma opinião, geralmente, eu quero uma simpatia para resolver X coisa na minha vida, né? E magia e simpatia, na verdade, são coisas que ajudam a movimentar a nossa energia, ajuda a colocar ali uma intenção que, às vezes, a gente não consegue dar o pontapé inicial, mas não vai resolver a sua vida. Você tem que ir lá e fazer por onde para conseguir. O maior exemplo que eu dou é quando a pessoa chega assim e fala eu queria arranjar um emprego, não estou conseguindo. Passa uma magia de prosperidade para mim. Beleza, você vai lá, faz isso, isso e isso. Né? Aí a pessoa vai lá, fala assim, eu fiz, mas não deu certo. Passou já 2 semanas, não aconteceu nada. Aí você pergunta, você está mandando currículo? Não. Você já chegou para as pessoas que estão trabalhando na área que você quer, que você tá precisando, está disposto, está aberto ao trabalho? Não. Então, da onde que você vai, né? Da onde que vai sair magia. Você quer mágica. Da onde que vai sair esse trabalho se você também não se movimentar? Mas autorresponsabilidade, né? Falando de algo que é vendido, assim, algo que se torna mais... ganha notoriedade, isso ganha mais notoriedade. A receitinha, Sim. A previsão, que faz parte da estrutura. Eu não estou colocando isso num lugar menor, não, diminuído. Mas você acha que por conta dessa notoriedade, esse interesse de pegar só essa parte para dar notoriedade, para chamar atenção, você acha que religiões e filosofias e estruturas que trabalham com a magia são banalizadas por conta disso? São muito banalizadas, mas não é exatamente... Às vezes é pelos praticantes também, mas é muito pelo contexto histórico que nós ainda temos na cabeça das pessoas. Por exemplo, quando que a pessoa ela vai procurar uma magia ou uma simpatia? Quando ela acha que é o último recurso para ela ter algo na vida dela sob o controle. Nossa, não saiu do jeito que eu queria ou não está sendo como eu quero. Aí eu vou lá e faço uma simpatia para tentar impor a minha vontade e assumir o controle daquilo. E a gente sabe que a vida não é assim. E tá tudo bem não ter fora controle. de qualquer curiosidade mínima do que nós estamos conversando aqui. Sim. De onde está vindo essa simpatia? Qual é a cultura? Qual é a história? Quais são os valores que tem por trás disso? Que também muda tudo, né? Eu posso até, talvez, como ser humano, cair nisso de colocar meu interesse, meu ego acima. Mas... é triste isso, né? De não ter Tem muito valor por trás disso. Sim, né? Mas a gente tem 2 categorias de pessoa mesmo. Você tem a pessoa que ela vai chegar até nós. Eu sou bruxa, mas também sou oraculista, também faço atendimento terapêutico, dou os cursos. Então, as pessoas que chegam a mim, elas geralmente... elas não sabem, elas são realmente leigas naquilo.
Eu até comentei no último encontro que nós tivemos, né, lá no Espaço Crescer, que a gente fez um encontro de deusas e magias do amor. Que foi polêmico, assim, polêmico babado. E foi sensacional. Uau! A pessoa chegava assim para mim, Elis, sabe o que é? Eu atendi ela com oráculo e depois com terapias. Ela, sabe o que é, Elis? Ela se sentiu à vontade depois para falar, né? Acho que eu tô precisando de uma amarração, porque eu já tô com tal idade e eu ainda não casei. Você tem alguma coisa para me passar? Aí eu falei para ela, bom, vamos lá. Primeiro, você sabe no que consiste uma amarração? Segundo, quem disse que você está com X idade e por isso que você tem que casar e, enfim, ter família? É você que tem esse sonho, tem essa vontade? Ou alguém da sua família ou próximo de você que fala, você está passando da idade de casar, hein? Se você não casar até X data aí você vai ficar para titia, aquelas coisas conservadoras que nós temos da nossa cultura. E aí eu expliquei para ela no que era a tal da amarração. Ela achava simplesmente que a amarração era algo assim, para eu arranjar um marido rápido. E não é. A amarração é você realmente... É você colocar uma algema energética em você e na outra pessoa. Não é bonito, não é amor. Mas ela estava com essa ideia de que é prático. É prático. Eu preciso de um marido, vou lá, faço uma amarração. Pronto, olha, tenho um marido. Pronto, tenho. E aí eu expliquei para ela como era, tanto é que depois ela foi minha aluna de bruxaria, para entender melhor o que era, porque ela estava com conceito. Então ela não veio na maldade. Eu acredito. Ela realmente veio com uma dúvida. Agora, tem pessoas que elas vêm com esse intuito. Falam, eu não consegui fazer X coisa na minha vida, não consegui fazer X pessoa fazer o que eu queria, agora eu quero que ela seja um boneco na minha mão, vai fazer o que eu quiser. Tem gente que chega assim pra gente também. Eu acho que a maioria que talvez se transformou em bruxa ou qualquer religião ou estrutura de minoria chega talvez com o ego à frente. É o caminho, a gente não tem voz. A gente não tem um microfone à disposição da gente sempre, né? O lugar de fala pouco é nosso. Para explicar primeiro como funciona, para depois os interessados chegarem. Normalmente chega a dor primeiro. Essa pessoa coloca a dor dela, o que podemos chamar aqui de ego também, para depois se entender onde ela está pisando, com quem ela está lidando, qual é essa estrutura. Eu acho que a maioria é assim, né? Se não todos. A maioria é. Mas algumas pessoas, ainda bem, né? A gente está vivendo o advento, por exemplo, da natureza, da preservação. Então, indubitavelmente, essas pessoas, uma hora, elas vão esbarrar com algum conteúdo de bruxaria, com algum conteúdo de como as outras civilizações enxergavam a convivência na natureza, e aí elas acabam se aprofundando nisso e perguntando. Né? Então, ainda bem, pelo menos eu vejo que a chavinha está começando a mudar, né? A mudar. Mas nós ainda temos muita desinformação e, além da desinformação, é o desserviço mesmo. Né? Eu não vou, obviamente, estereotipar e generalizar aqui, mas nós sabemos que em todo lugar, assim como nas religiões, nós temos líderes que são maravilhosos e que vão dar todo o apoio para as pessoas, vão ajudar elas a evoluir, mas nós temos os líderes que morrem de medo da pessoa buscar um conhecimento além daquilo que ela tem ali e, entre aspas, perder aquela pessoa do culto ou do que seja lá o que queira chamar, da reunião dela. E aí, para reforçar essa não saída, esse aprisionamento, de certa forma, ela vai lá e espalha, né, alguma coisa que não é verdade para a pessoa ter medo e não procurar informação. Porque, ainda assim, eu gosto muito do paganismo e da bruxaria como eu vivo, porque eu já tive muitos alunos, graças a Deus, são maravilhosos, eu adoro, principalmente quando eles vêm com dúvidas que vão além daquilo que está sendo passado. E é uma coisa que eu sempre falo para eles. Falei, vocês estão aqui estudando comigo
mas eu quero que vocês estudem com outras pessoas. Eu quero que vocês leiam outros livros e me digam o que vocês acharam desses livros. Vai na palestra do fulano, da fulana, e depois me conta o que você achou. Porque eu não quero vocês presos. Reféns. Eu não quero. Assim, é claro que eu adoro tê-los comigo, mas aquilo é porque eu estou contribuindo com eles de certa forma e eles também contribuindo comigo. Né? Mas em nenhum momento eu vou falar, você não pode sair daqui, tá? Agora que você fez o curso, né? Tá vindo... Amarração. Amarração de aluno, né? Não, vai lá e faz, e experimenta. Tanto é que eu tenho muitos alunos que eles fazem parte de outras religiões, né? Tem a Umbanda, o Candomblé, o próprio catolicismo, o espiritismo, e eles usam a bruxaria como uma parceria. Né? E vem aquele medo, Elisa, porque eu sou de X religião, será que pode? Falei, olha, da parte da bruxaria não tem problema, agora você pergunte, né, pro seu pai de santo, ou a mãe de santo, ou quem é da casa espírita, se você pode usar. Do ponto de vista da bruxaria, a gente é amigo de todo mundo. A gente conhece todo mundo em todo lugar. Fala todas as línguas ali. Todo mundo. Sem restrições. Exatamente. A gente só tem que saber com quem e como conversar, assim como as pessoas. Se eu sei que tem uma pessoa que tem uma postura mais séria, eu vou conversar com ela, né, numa postura mais séria. Se eu vejo que a pessoa é mais extrovertida, beleza, então eu sei que eu posso desenvolver uma conversa mais tranquila. E assim vai, né? Eu lido com as divindades, com os elementais e outras coisas, é exatamente assim. Liz, uma pergunta que não quer calar. Como que você se descobriu bruxa? Nossa. Como que surgiu assim, né? Então, a bruxaria na sua vida? Muito antes de eu ter o meu primeiro livro de bruxaria, que foi lá para 2002, é isso mesmo, uns 10, 20 anos atrás, é isso mesmo. Lá para 2002 que eu resolvi ler um livro. Antes disso eu já colecionava cristais, eu já gostava de saber dos incensos, do para que serve isso, para que serve aquilo. E antes de ir efetivamente para a bruxaria, eu passei primeiro pela terapia holística. Então, primeiro, eu me formei terapeuta. Inclusive, eu fui esteticista também corporal por muitos anos. Trabalhei com massagem, com acupuntura, com aurículo, cromoterapia, massagens indianas, massagens japonesas. E aí, quando eu esgotei a parte de terapia, aí eu comecei a ir para a bruxaria efetivamente. Mas sempre tinha os insights, mesmo dentro... da terapia holística, né, sempre tinha aquela coisa, principalmente o Reiki, que acho que foi a primeira formação mesmo que eu fiz. Então, sempre tinha, sabe, um elemental ali, eu não sabia o que era, eu ia pesquisar, né, às vezes tinha ali um cristal que você, esse cristal está pedindo para ser inserido aqui na harmonização energética da pessoa. E eu não sabia nada. Aí depois, quando eu fui entrando nesse universo, foi que eu vi, agora faz sentido, porque tal erva serve para tal coisa. E além ali do estudo da bruxaria, tem também o nosso estudo científico, que também é outra coisa que eu pego muito no pé das pessoas, que chega assim, toma um chá de, sei lá, alecrim, que vai ajudar com XYZ que você tem aí. Tá, peraí. Mas o alecrim, ele é bom para X coisa, mas ele tem uma contraindicação. Você conferiu com aquela pessoa, no caso do chá, que é via oral, etc., não é um banho, não é uma coisa tópica, se ela pode tomar o alecrim? Mas não faz mal não, porque é natural. Não é bem assim, a gente tem que pesquisar. E uma coisa não está contra a outra, que é uma outra desinformação que as pessoas têm. Se eu estudo ervas na magia, então eu não vou estudar a erva científica, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não, tem sim, tem tudo a ver. Aliás, é muito bom a gente ver que dentro da escola científica, dentro do pensamento científico, aquilo que a tua bisa, que a tua tataravó falava, porque ela também teve o conhecimento das ancestrais dela, funciona porque a planta realmente tem aquela propriedade. Então, uma coisa não está contra a outra, você tem as duas a seu favor.
Então, ó, o pessoal que já começou com um cristalzinho, se interessou por uma ervinha aí, né? Já de repente, né? Começa a ampliar aí. E qual dica que você dá para quem quer começar? Quem tá agora escutou a gente e falou assim: nossa, mas me identifiquei. Olha, eu tenho um cristalzinho aqui, eu gosto de incenso. Eu acho que eu tô encontrando, me identificando com algo. Qual que é a dica que você dá para essas pessoas? Estude. Estude muito e, assim, pode incluir as redes sociais, a internet, claro, nos seus estudos, mas, assim, não fique em um perfil, não fique em um website. Vá ver outras pessoas. Não vá tirar conclusões precipitadas de eu sigo fulana ou fulano e o que falou é de lei. Estude. Livros, hoje em dia tem até os livros em PDF, né? Então, na minha época, quando comecei, não era assim. Quando comecei, não era assim, entendeu? Tinha que comprar o livro lá. Às vezes você não achava, tinha que correr no sebo para ver se encontrava. Agora está tudo muito fácil, dá para você comprar no PDF para ler no seu computador, no seu Kindle, no celular. Mas estude muito e analise os perfis. Por que essa pessoa está me passando determinada informação? Será que a outra pessoa que também segue uma mesma linha de magia, bruxaria, também acha isso? E vá pesquisando. Vá pesquisando. Quando eu decidi estudar bruxaria, que eu fui para a linha da bruxaria natural, lá da Tânia Gori, eu pesquisei muito antes de dizer, não, é aqui que eu quero fazer. Eu fui participar de rituais abertos, eu perguntei para muitas pessoas que já tinham ido nos lugares, entendeu? Teve lugares que eu não fui, justamente porque as pessoas também falaram, ali não acho legal. Por quê? Por causa disso, disso e disso. Você gosta disso, disso, disso? Fala, não é a minha cara, então não recomendo. É tudo muito importante. A gente precisa conhecer as coisas, mas, como eu digo para os meus alunos também, vamos conhecer as coisas com segurança. Vamos conhecer, ouvir falar de fulano ou fulano que faz tal ritual. Beleza, mas vá pesquisar antes. Importante essa parte. Liz, nós falamos aqui do Halloween, que você falou da ancestralidade. Independente, né, de quem é você, se você já está dentro da bruxaria, se você não está. Você tem alguma coisa, alguma ritualística assim simples e bacana para de repente a pessoa fazer? Porque hoje em dia a gente vem trabalhando a ancestralidade dentro de várias vertentes, dentro das terapias, dentro de conversas, espiritualidade num geral. Tem dentro da bruxaria assim um ritual que você acha que é bacana as pessoas fazerem para sentir mesmo? Olha, se quiser, né? Porque a ancestralidade, qual que é a grande questão? Nós temos tanto a sabedoria que vem dos nossos ancestrais, como temos também aquelas questões energéticas de família que muitas vezes nós não entendemos. Poxa, por que, não sei, meu pai é calvo, eu também sou, meu tio meu irmão também é. O que está acontecendo? Aí todo mundo explica para você que é hereditariedade. Tá, mas vamos tentar trabalhar. Por que disso? Né? O porquê disso? Aí você vai pesquisar que, às vezes, aquilo pode ser uma somática energética de quem fica bravo e, às vezes, não externa aquilo, ou que realmente tem uma questão ali de uma dificuldade, como é que eu posso dizer? De ter pessoas que estejam no comando, de lidar com hierarquias, né? Pode ser. Então, tem várias questões que podem estar ali. Então, a parte espiritual, de novo, não quer dizer que você não vai tratar o físico, mas a parte espiritual ela pode vir como um apoio para você entender melhor o que está acontecendo e evitar ou até pedir para que se encerre aquele karma na família. Né? Eu costumo fazer um ritual no Halloween, que é o dia 31 de outubro, de pegar uma vela branca, uma vela preta e uma vela lilás, ou violeta, pode ser o escuro também, para me ajudar com essas questões. Então, a vela preta ela representa o quê? Ela representa o passado, que são os meus ancestrais mesmo, e representa os karmas que eu quero queimar.
Então, se tiver alguma coisa ruim ali na minha linha de ancestralidade, eu peço com aquela vela preta que seja queimado, que seja eliminado, ou que eu entenda pelo menos o que tem que ser feito. A vela branca eu uso para iluminar os meus caminhos, para me trazer sabedoria, para trazer uma consciência, e a vela violeta é para transmutar tudo isso. Transmutar o quê? Para eu dar um movimento para que aquilo comece a surtir efeito na minha vida. E, obviamente, prestar atenção no seu entorno. O que vai acontecer? Né? O que tá rolando? Não adianta só acender a vela. Não adianta só acender. É a intenção, vela. Né? A intenção conta muito. Inclusive, é outro mito da bruxaria, né? A pessoa conhece a gente e fala assim: então bruxaria faz magia negra. E aí eu pergunto: o que é magia negra para você? O que é? Tem muitas coisas que você não precisa acender vela para fazer, não. Se você pensar, né, tiver aquele pensamento de, nossa, queria que fulano ou fulana se ferrasse para eu me sentir melhor. Você está fazendo magia negra, entre aspas. E mesmo se mexer com o elemento, a vela é a mesma. Você pode rezar para salvar uma vida ou para matar alguém. Exatamente. Né? Intencionar. A gente tem esse ditado na bruxaria, né? A bruxa que sabe curar também sabe matar. Mas adorei. Não precisa, então, mas tem gente que acha que é isso, né? Tem gente que acha que não, porque eu tô aqui, só tô pensando, então não vai acontecer nada, porque eu não acendi uma vela. Eu sou boazinha porque eu só pensei. Como a inveja branca, né? A inveja branca. A magia negra é inveja branca, não faz sentido. Então, inveja é inveja, não tem inveja branca. E outra coisa que eu acredito muito, que assim, a magia ela não tem cor. A magia, ela tá ali. Mas termos pejorativos pra gente colocar exatamente. E porque essa associação, por que eu não gosto também, que é essa associação depreciativa, magia negra. Então, por que não é cinza? Por que não é a magia lixo? Por que você tem que chamar ela de negra? Né? É pejorativo, não cabe, não é uma coisa que a gente tenha que usar, mas ela não tem cor. A magia é a magia, a intenção é a intenção. E você pode usar para o que você quiser. A Liz trouxe aqui um saquinho mágico aqui, olha. Gosta de oráculo? Tá? Adoro. Um saquinho mágico aqui. Quem não gosta, hein? Essas são as minhas runas, né? Que é a minha outra especialidade aqui, ó. Vou mostrando para a câmera ali. Que são as minhas runas, né? Essas daqui foram feitas em galinhos, né, de madeira. Vou colocar delicadamente para não fazer muito barulho. Aquela sessão já tinha virado o saquinho. Você pode chacoalhar. Essas foram feitas em madeira pela Estregueta Artesanatos, maravilhosa, Margarete. Com certeza vai estar ouvindo. Beijo, Margarete. Depois eu faço o merchan direitinho. O que são runas? Né? E as runas? Aí as runas dá outro podcast. Mas... Mais um. As runas, elas são símbolos da tradição nórdica, da espiritualidade nórdica, que, entre muitas utilizações, nós podemos usar como oráculo para fazer orientações. Também não gosto de chamar de previsão, são orientações. O oráculo, ele não é exatamente como os nossos tataravós, nossos bisos falavam, né? Não vou tirar carta, não vou tirar dados, ou seja lá o que for, porque vai falar coisa ruim da minha vida, né? Vai falar, não é. O oráculo, ele nada mais faz do que uma leitura da sua própria energia, de como você pensa, como você age, como você sente o mundo, e aí ele vai tecer a orientação. Olha, se você continuar pensando desse jeito, as coisas tendem a ser assim, assim, assado. Se você continuar agindo assim, o resultado vai ser esse. Como é que eu mudo? Mudando o seu jeito de pensar, mudando o seu jeito de agir, e você muda o seu destino. É claro que tem algumas coisas que você tem que passar porque faz parte da tua vida. E aí você já plantou de outros tempos, de outras vidas para cá, você tem que passar. Mas a maioria das questões que as pessoas trazem, elas conseguem mudar na vida delas. E Liz, eu vi ali agora, eu lembrei, assim, o nosso símbolo do Bluetooth. O Bluetooth. O Bluetooth. Uhum.
São as runas mesmo ou é São história? as iniciais de um rei nórdico, que agora eu não vou lembrar o nome dele, mas são as iniciais dele, né? Que é a runa Berkana e a runa Hagalaz. Só que a Hagalaz que eu tenho não está no formato do Bluetooth, porque elas têm várias formas, tem variações. Mas são sim. E por que foi escolhido, né, esse símbolo, as duas runas? Porque ele conseguiu unificar as tribos nórdicas, né, os reinos nórdicos, para um propósito específico naquela época, que era extremamente difícil de fazer. Todo mundo vê essa coisa encantada dos celtas, dos nórdicos, vikings, que está na moda, o Thor, Sim. né? Todo mundo só lembra do Thor. Thor. Eu falo porque tem gente que vê a referência da pessoa, é o Thor, vem falar comigo. Mas eu tenho muitas ressalvas com o Thor, gente, também. É outro podcast. Qualquer hora a gente conversa a respeito, tenho rancinho, mas ok. Então, eles escolheram, né, quando desenvolveram a tecnologia do Bluetooth, porque era isso, que era para integrar, unificar e você ter uma comunicação entre os dispositivos que fosse mais integrada. Então, olha lá, gente. Sensacional. Todo mundo tem bruxaria na casa. Tem uma mensagem aí, de bruxaria. Nada é por acaso, né? Tem bruxaria nossos equipamentos. No celular, todo mundo tem. Carro hoje. Sim. Tudo tem Bluetooth. Então, runa não tem relação direta com a pedra, e sim com os símbolos, porque você está mostrando a madeira. Com os símbolos. Que legal. Os mais antigos eram feitos em madeira e ossos, pelo menos que foram encontrados até agora, né? Mas ela pode vir em formato de madeira, de pedra, que é o mais conhecido, de cartas, que nós temos hoje em dia também. Vários materiais dá pra gente usar. Olha, muito chique. Maravilhosa. Muito chique. Quantas informações. A Liz, a gente vai ter que fazer uma lista de vários assuntos, trazendo ela de volta para estar pontuando ali as coisas. Vamos fazer um dia só de deuses, outro dia só de deusas. Nossa, também é muito assunto, bastante né? assunto. Não é só, depende dos deuses, depende do panteão, depende do que você vai falar, bastante coisa. Pra gente finalizar, né, falando de bruxa, deuses, deusas, qual que é o deus ou a deusa que você mais gosta? Que é assim, mais... Ih, eu vou arranjar encrenca agora. Eu vou arranjar encrenca com eles agora. Olha lá. Não, sem encrenca, pessoal. É só uma consulta rápida. Eu não tenho exatamente um deus ou uma deusa que eu mais goste, mas os que estão mais por mim são a Freya, que é a deusa do amor, da prosperidade, também uma deusa da guerra, dos nórdicos. E o Thor, mas não é o Thor da Marvel, gente. O Thor mesmo, da mitologia nórdica, ele é um ruivão, alto, forte, que tem lá a carroça que é puxada por 2 bodes gigantes também, que quando ele tem fome, ele mata os 2 bodes, come a carne, junta os ossos de novo e ressuscita, que é um dos poderes que o martelo dele tem. Esse é o Thor. De verdade. De verdade. Uau, não sabia. Não é o da Marvel. Você vê, fomos enganados. O Fomos Thor da enganados. Marvel. Ai, essa fama, tá vendo? Eu falo, a notoriedade não é tudo. Não. E o Thor da Marvel, ele tá mais para uma outra divindade, que também é do panteão nórdico, que é o Balder. Na minha opinião, ele tá mais pro Balder ali do que pro Thor mesmo. Olha. Mas ok, tá tudo certo. Nós vamos conversar bastante sobre deuses e deusas ainda. Liz, algum recado, alguma orientação para quem está querendo desbravar, né? Ir a fundo nesse mundo, né, da bruxaria, para estar conhecendo, fora o estudo. Fora o estudo. O que você tem para estar colocando assim para as pessoas? Porque nós tivemos uma onda também, né, de bruxinhos, a gente fala de bruxinhos e bruxinhas virtuais aí, que era só os copia e cola de magia. E as pessoas achavam que bruxaria era isso, né? Era só pegar lá o caldeirão, pegar meia dúzia de elementos, jogar dentro. E tá tudo bem. E tava tudo certo ali, né? O que você tem de orientação para as pessoas que querem trilhar, que se identificaram? Onde buscar, de repente, os seus contatos, né? Porque a Alice tem bastante curso aí também.
Pode. Bom, eu recomendo o estudo mesmo, mas não é só o estudo do tipo, vou pegar um livro aleatório e vou ler, ou vou pegar o que é mais recomendado e vou ler. As pessoas que sentem a bruxaria, elas têm intuições, elas se sentem muito à vontade nos ambientes naturais, não só aquele bem-estar característico de que a gente fica bem, relaxado, não, ela sente um movimento, ela sente uma vontade de interagir com os elementos que estão ali, mas às vezes não sabe muito bem. Então, se ela já tem essa perspectiva, tentar pesquisar a respeito disso. Tem os sonhos também, tem a pessoa que sonha com alguns elementos e que ela desconhece, e aí ela vai correr atrás daquilo, a hora que ela vai ver, nossa, tem uma relação aqui disso tudo com paganismo, com bruxaria. Então, vou tentar explorar essa área. E pode fazer seus testes, não é proibido fazer seus testes, fazer as suas magias, mas pesquise antes. Tudo na bruxaria, todos os rituais, têm um porquê de ser. A gente tem a magia das cores. Por que eu estou usando para X coisa uma vela vermelha e não estou usando uma vela rosa? Por que eu estou usando uma vela violeta e não estou usando uma vela preta? Por que a simpatia, ou seja lá o que for que você está vendo, está pedindo para eu colocar uma pimenta aqui no meio? Por que está pedindo para eu usar sal grosso? Lua. A lua. Por que eu tenho que fazer na lua crescente e não está fazendo na lua cheia? Vá atrás antes de sair por aí fazendo qualquer coisa. Que tem umas revistinhas aí que você compra, fala para você fazer a novena das 13 almas, você não sabe o que é essas 13 almas, o que vai acontecer, qual que é o propósito, por que é uma novena, por que não é 3 dias, por que não é uma vez por semana. E começa a ver as almas em casa e não sabe por quê. Aí fica com 13 almas nas costas, aí não sabe por quê. É muita Exatamente. responsabilidade, né? Então, assim, faça o seu teste seguro. Vai lá, pera, é uma magia de prosperidade. Eu pesquisei que o amarelo está relacionado com o ouro. Está relacionado com a lua crescente porque é a lua de prosperidade. Está pedindo X coisa lá do sol porque o sol é a representação mágica do sucesso. Beleza, então você pegou lá, viu que o seu combinho faz sentido. Então você vai lá e faz. Me pediram, os tops da balada, me pediram para fazer um banho de anil. Tá, você sabe para que é? Você sabe qual que é a medida? Em que momento foi pedido? Como foi pedido? Qual que é a quantidade? A pessoa faz um banho de anil e sai parecendo um Smurf depois do banho. Eu literalmente pensei nisso. Né? Então tem que ir atrás. E muitas vezes, fulano ou fulana me falou para fazer X coisa. Então pergunta para fulano ou fulano por que ele te pediu aquilo. Pergunta qual que é o símbolo daquilo dentro do conhecimento dele. Questiona. Qual que é? Liz, você já pegou alguma receitinha de magia? Você olhou assim e falou assim, Nossa, várias. Isso não tá fazendo muito sentido várias, aqui. Várias receitas já peguei. Que eu já peguei até em livrinho famoso. Já, livrinho famoso é top da balada. Tem uns livrinhos famosos que você olha e você fala assim, mas o que essa planta tá fazendo aqui no meio disso daqui, ó? Meio estranho. Top da balada. Às vezes os alunos, né, vêm me perguntar, Liz, eu vi a fulana ou fulano falou tal coisa, peguei aqui, anotei, é isso, o que você acha? Aí você já, então, fulano ou fulano não tá te ajudando muito não, eu acho. Né? Mas pergunta pro fulano. Qual que era a intenção lá daquilo ali? Pergunta. Mas tem uns que a gente olha e fala assim, tem uma coisa que não tá batendo muito bem aqui nessa receitinha, não. No mais, sigam o meu Instagram, que é a rede social que eu mais posto, que é o @trilhaetp, que é trilha espiral da teia púrpura, tá? Depois vocês veem direitinho. A gente vai colocar na descrição depois. O meu WhatsApp, né, para quem quiser, é o 11 998878873. Se você quiser fazer uma consulta com as runas, se quiser saber dos cursos, dos workshops, outras coisas, também posso falar a respeito, né? A listinha, não sei se ela tá ainda com a saboaria.
Sim, mas a saboaria está um pouco paradinha porque eu preciso reestruturar algumas coisas, né? Tem a saboaria da bruxa também. Mas logo, logo tá de volta. Então já aproveitem lá, porque eu usava. Eu tinha o sabonete da lua cheia, da lua crescente, da lua minguante, da lua nova. Então eu ficava tudo lá no meu banheiro, certinho. Eu aproveitava a energia e olha, fazia um bem danado. Mas vai voltar, vai voltar. Opa, já vou esperar lá. Né? E é isso. E a primeira sexta-feira do mês estamos em Indaiatuba, no Espaço Holístico Crescer, com atividades. Em breve vamos ter as dicas para o próximo ano já também. Sim, já temos a programação. Liz, gratidão. Não sei se o Jorge e a Natália tem mais uma pergunta. Quero agradecer também. Eu estava aqui refletindo sobre a base, né? A base que é a transformação. Bruxaria e metamorfose Eu refleti que nosso leque é muito imenso, mas eu cheguei assim numa conclusão pessoal assim que me tocou bastante, que é uma reintegração com a natureza como parte dela. Minha reflexão faz sentido. Faz sentido. Tem 2 termos que são bem legais para a gente definir a bruxaria. Um que vem do grego, que é o brouxos, que faz justamente menção ao casulo da borboleta, que ela vai sair dali. E essa é a metamorfose em si, né? O sair do casulo e virar a borboleta. E tem a questão da própria religião. Por que eu falo que eu não trabalho com a bruxaria como religião? Porque a religião ela vem do latim religare. E dentro da filosofia da bruxaria, nós não acreditamos que precisa haver não está desligado. Nunca houve um desligamento. Somos né? parte. É um resgate daquilo que nós já somos. Muitas vezes nós ouvimos aquele termo, né? O homem e a natureza. Não. Para nós estamos inseridos na natureza. Tanto é que precisamos um do outro. Precisamos respeitar a natureza para poder ter as nossas coisas, viver bem. E a natureza precisa de nós com essa consciência, para que ela continue crescendo também em paz. É um despertar, né? Começa, eu sou parte, né? Um reintegrar, de religar, né? Eu sou parte disso. Talvez você tá só distraído, né? Exatamente. Cara? O fiozinho tá ali. O fiozinho tá ali. Muito bem, gratidão. Eu que agradeço, Lindo. gente. Maravilhosa. Bom te conhecer. Gratidão, muito conhecimento. Eu que agradeço, gente. Gratidão, e a Liz vai estar aí com a gente muito mais vezes aí, com muitos outros assuntos aí. Gratidão a todos vocês. Gratidão, Gratidão, pessoal. Gratidão, pessoal. E até uma próxima.